Então vamos nos atualizando aqui, pessoal, antes de subir o querido e ilustre Gustavo, que vai se apresentar aqui para a nossa audiência e atualizar os racionais. Dólar, que foi lá dar um beijinho nas suas mínimas intradiárias, depois ganhou uma pressão compradora no aquecimento da abertura do nosso mercado à vista brasileiro. O índice, pelo menos, parou de cair, ficou ali um pouco mais estável, porém, agora com a abertura do mercado à vista, esperem minimamente um pouco mais de volatilidade. Mudança na nossa tela. Gustavo Espínola, bom dia, seja bem-vindo à nossa querida audiência. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, bom dia para todos. Muito obrigado aqui pelo convite. Bom, é um prazer recebê-lo. Gostaria, Gustavo, que você, na medida do possível, pudesse se apresentar para a nossa audiência, passar também onde que o pessoal te encontra, para que a gente possa iniciar aqui o nosso bate-papo. Perfeito. Rapidamente, sou estrategista-chefe da RB Investimentos, que é uma corretora que opera há mais de 20 anos, atuando em emissão de dívida no mercado de capitais aqui do Brasil. A história se confunde com a história dos CRIs. Eu faço a estratégia, então eu dou recomendação não só de ações, mas de fundos imobiliários, alocação de investimentos por perfil, e faço bastante a parte de mídia para a empresa, ajudo a traçar os cenários para frente. Justamente agora, no começo de ano, é uma época que todo mundo quer entender o que vai acontecer em termos dos seus investimentos. Pô, então não tinha timing melhor para você estar aqui conosco. E colocando isso em pauta, nós acabamos de receber, né, o Alex André comentando a respeito dessas trajetórias que o BTG Pactual insere aí para o público e recentemente recebemos no nosso aplicativo o da XP Investimentos, que também traz um cenário mais piorado, assim, vamos dizer, para todas as pontas, inflação, câmbio, até mesmo uma Selic superior a 15%. Qual que seria a sua consolidação nesse início do ano de 2025 para esses ativos? Bom, para a parte de juros, eu estou mais na linha de que o risco está para cima, que o Banco Central não conseguiu ainda ancorar até quanto ele vai ter que subir minimamente para que o mercado enxergue um cumprimento do limite superior da meta para os próximos anos. Então, eu imagino que ele vai chegar mais perto de 16 ou mais, algo que a gente não acompanha há muito tempo aqui no Brasil. Infelizmente, a gente vai ter que chegar algo perto disso. Na parte de inflação, eu até entendo que, diante de um esforço grande, a taxa de juros, a política monetária, ela tem efeito no Brasil. A gente tem muita discussão agora se ela está com menos efeito, mas, de qualquer forma, ela vai ter, sim, seu efeito. A gente vai acompanhar ao longo do ano algumas partes da economia desacelerando um pouco. Então, eu imagino que eles podem até perder o limite superior da meta de 4,5, mas não vai passar tanto de 5 por enquanto, pelo que eu enxergo nos dados de inflação. Na parte de atividade, naturalmente, a gente vai desacelerar. Não sei se é para falar de todos os indicadores, você me interrompe aí. Fica à vontade, não, sensacional, porque a gente vai consolidando, né, e a nossa audiência vai chamando atenção no que mais atinge o dia a dia aqui. Fica à vontade. Perfeito. Olha, na parte de atividade, portanto, eu imagino que nos últimos anos, a RB, a gente se destacou por ter uma visão mais otimista que o mercado. A gente acertou muito mais que o mercado porque sempre a gente estava na ponta de cima, imaginando que a atividade ia crescer mais. Esse ano de 2024 não foi diferente. Enquanto todo mundo começou o ano com 1,5, a gente já estava no 2,5 desde janeiro. E isso se mostrou até conservador, porque a atividade vai crescer 3,5, 3,6. Para 2024 e 2025, a gente deve desacelerar sim, porque a gente não vai ter alguma bala de canhão, uma bazuca do governo atuando, pelo menos no momento, isso não está acontecendo. Algo que eu imagino que vai desacelerar para entre 2,5 e 3. Também é uma visão mais otimista que o mercado, porque eu imagino que tem pontos que a gente escuta, por exemplo, o Bernardo Api, que é o secretário para a reforma tributária, falando: olha, se passar a reforma tributária, a gente vai ver um crescimento maior entre 15% e 20% nos próximos 10 anos. A gente esquece, às vezes, que muita coisa foi aprovada nos últimos anos. Foi marco de saneamento, foi lei das falências, foi reforma da Previdência, foi reforma trabalhista. Então, tudo isso foi se acumulando, são concessões bilionárias que foram entregues e essas obras estão em curso. Então, tudo isso, na minha visão, ela deixa a atividade ainda em patamares altos para os próximos anos e isso vai continuar.
Excelente, perfeito. E quando a gente fala da ponta dos juros que você comentou, reflete em todo o cenário dos demais ativos, né? Você colocou fundo imobiliário, tem uma parcela aqui na nossa audiência que vem sofrendo com uma queda desses ativos, então eu queria ouvir de você a respeito dos fundos imobiliários, se você acredita que mesmo com juros então elevado consegue obter uma perspectiva positiva para a alocação e finalizar essa ideia inicial com a ponta do câmbio, né? Que eu vejo que agora ficou bem distorcido as perspectivas das corretoras, visto que a gente viu um cenário muito elevado no final do ano com esse risco fiscal. Então, dois assuntos diferentes: fundo imobiliário com os juros na casa do chapéu e o dólar, essas perspectivas de 5,80 para R$ 7. O que a gente tem que acreditar mais na ponta do câmbio? Perfeito. A primeira parte dos fundos imobiliários, eles não devem andar enquanto não tiver uma definição da taxa final de juros nesse ciclo. A gente estudou aqui na RB bastante os últimos ciclos de altas de juros, e justamente é isso que acontece. Na hora que os juros estão subindo, que o mercado ainda não sabe até onde vai, o fundo imobiliário cai. Na hora que parou de subir, que fica de lado, o fundo imobiliário já começa a ter algum tipo de reação. E quando ficar claro que vai começar um ciclo de corte, aí ele anda ainda mais forte. Mas, justamente, se a gente pensar nos primeiros meses de 2025, ninguém sabe dizer, que nem se falou. Cada casa está imaginando que vai ter que subir para um patamar, para outro, um pouco mais, um pouco menos. Enquanto não chegar num consenso de ficar uma variação de meio ponto ou menos do que isso, na dúvida na cabeça dos investidores, dos operadores, difícil falar que os fundos imobiliários vão ter um grande desempenho. E diferente dos últimos anos, em que eles poderiam até não ter um desempenho em termos de ganho de capital, mas o dividend yield deles superava o CDI, esse ano o CDI já está muito alto. Não acho que vai ser uma tarefa simples bater esse CDI para os dividend yields dos fundos imobiliários. Na segunda parte da pergunta, que é sobre câmbio, de fato, a gente perdeu aquela referência que era buscar o 5. Antes a gente falava que se as coisas andassem, a gente poderia romper a barreira de 5 e ir para patamares bem menores. Agora, há muita dúvida na cabeça de investidores se o 6 virou esse patamar ou não. O grande tema para câmbio ele é o dia 20 de janeiro em diante. Porque para o mercado financeiro a gente tem 2 anos novos, duas viradas, o 1º de janeiro e o dia 20, que é quando começa o novo mandato do Donald Trump nos Estados Unidos. Por mais que a nossa moeda tenha um componente brasileiro, o que vai ditar o câmbio, de fato, é o comportamento do dólar. O Trump ele tem políticas que podem fortalecer o dólar por conta de uma tendência a puxar a inflação para cima, obrigando o Banco Central a manter juros altos por mais tempo. Isso é algo que a gente estuda, o Banco Central do Brasil já mostrou estudos, mas, ao mesmo tempo, em seus discursos, ele fala que quer enfraquecer o dólar para favorecer sua indústria. Ele quer repetir algo que foi feito lá na década de 80, em 1985, que foi o Acordo de Plaza, que ele reuniu os outros bancos centrais e falou: olha, se vocês continuarem enfraquecendo a sua moeda contra o nosso, a gente vai penalizar vocês. E o Trump, ele fala o tempo todo sobre tarifas comerciais, ele pode fazer isso novamente e falar: ou vocês param de enfraquecer sua moeda artificialmente, Japão, China, ou eu aplico mais tarifas. Isso pode fazer com que o dólar se desvalorize contra boa parte do mundo. Se você pega o DXY, que é uma cesta de moedas contra o dólar na década de 80, ela tem dois comportamentos. Uma valorização muito grande até 1985 e uma desvalorização muito grande depois. Portanto, essa é uma pegadinha, talvez. A gente pensa muito, a parte fiscal aqui no Brasil, política monetária, tudo bem, isso é obviamente muito importante, mas tudo vai depender muito mais do comportamento do dólar contra as outras moedas do mundo. Se ele for bem sucedido em enfraquecer o dólar como ele quer, a gente vai acabar sendo fortalecido junto. O que a gente vê nos últimos anos, para finalizar minha resposta, é que o real ele se valoriza menos contra o dólar em momentos bons e se desvaloriza mais em momentos ruins, aí sim, por fundamentos fracos aqui no Brasil nos últimos anos. Pô, Gustavo, excelente, gostamos e muito desse insight do dia 20. Você é o primeiro protagonista aí de trazer essa visão, né? Sabemos da chegada do Donald Trump e a relevância na ponta cambial, e aí você complementa com o gancho final mais do que perfeito, que é o nosso interno, né? Então, pô, política monetária, a gente tem aquela condução dos juros alto, dólar para baixo, sendo massacrado do ano passado pelo fiscal
ser algo mais relevante. Além do exterior, o que você vê que aqui no Brasil a gente precisa estar acompanhando para poder não dar um deslize em todas essas expectativas que foram pautadas? Então, continua sendo o avanço do fiscal, o arcabouço e por aí vai, ou há algo que a gente deixa fora do radar que pode ser protagonista relevante tanto para a curva de juros como também para o câmbio? Atualmente, a gente vê um tema que de fato fica repetitivo, que é o fiscal, muito porque o patamar da dívida do Brasil cresceu demais nos últimos anos. A gente tinha, sim, desde 2014, um problema de fechar as contas no vermelho. Gastava-se mais do que arrecadava ano após ano, excluindo o pagamento de juros. Só que com a pandemia, a gente deu um salto de endividamento, como todos os países do mundo deram, de fato, e isso ficou. A gente até teve um ano melhor, outro depois, mas de fato a gente tem hoje o Brasil com endividamento na casa de 75%, indo para 90% do PIB se nada for feito nos próximos anos. A gente tem cerca de 10 pontos por cento a mais de dívida do que os países com grau de investimento. A gente vê o governo questionando muito, eu acho que as agências de rating deveriam dar grau de investimento no Brasil, mas a verdade é que os outros países que têm esse grau de investimento, que são emergentes, eles são muito menos endividados, ou seja, o risco de você emprestar e não receber é bem menor nos outros. Quanto mais você deve, mais chance de algo dar errado você não honrar algum tipo da sua dívida. Então, sei que esse tema ele está ficando repetitivo, a gente quer virar a página, discutir outras questões, mas infelizmente essa parte fiscal ela não está perto de ser resolvida. A gente vê uma resistência muito grande do executivo, dos deputados e senadores lá no legislativo, do poder judiciário também. A gente fala, às vezes, não fez o melhor pacote fiscal, mas também, ao mesmo tempo, o Congresso aprova algum benefício para algum setor. Aí o judiciário dá um benefício de bônus a cada 5 anos, simplesmente por cumprir contrato. Então, os 3 poderes têm jogado contra as contas públicas nos últimos anos. Bom, perfeito, Gustavo. Gostamos muito aí do seu contexto final. E chegou uma pergunta que eu gostaria de, na medida do possível, ela é muito simples, tá? Pessoal gostando aí do Racional, onde que te encontram? Onde acha você dentro aí das mídias sociais para uma possível nova pergunta, oportunidade? Enfim, como que acha o Gustavo nas mídias sociais? Perfeito. Olha, eu falo todo dia no Instagram da RB. Toda quarta-feira eu tenho a participação na BMC News, que também é aberta a perguntas. E no LinkedIn, se quiser entrar em contato, é Gustavo Espínola Lopes da Cruz, pode enviar a pergunta que quiser, sempre super acessível. Acho que hoje em dia é uma coisa bem bacana, como as redes aproximam o investidor de quem está trabalhando todo dia com isso. Pô, Gustavo, foi simplesmente sensacional. Já deixo aberto aí o convite, na medida que você tiver disponibilidade para o final desse mês, nós estarmos atualizando aí os devidos racionais, já estaremos superando essa passada de bastão nos Estados Unidos da América e os principais dados macroeconômicos que vão trazer aí um recheio adicional para as expectativas de 2025. Então, agradecer o seu tempo e o seu racional, muito valioso. A gente vai naturalmente subir esse corte e seguir também aí esse racional. Muito bom, o fundo imobiliário foi o que a turma, inclusive, mais gostou. Perfeito, gente. Espero que seja um ano melhor, que a gente tenha surpresas positivas novamente. Torcendo aí para o final do ano a gente ter patamares interessantes no IFIX e no Ibovespa. Amém, meu querido. Então vamos lá organizar todos esses racionais para termos um direcional, e o direcional da sequência do dia de hoje é com o Alexandre, o nosso querido analista. Valeu, Gustavo, até a próxima. Até mais. Para o trader, cada segundo importa. A XP sabe disso. Por isso estamos ainda mais velozes. Com menos tempo de resposta para você estar sempre à frente. Day Trade de alta performance. Aqui, a união dos seus resultados com a nossa tecnologia coloca você na liderança das operações. Flash Click.